Muito bem, então, pessoal, com grande satisfação nós vamos começar a nossa segunda aula de previdenciário. No nosso último encontro nós vimos a introdução sobre o sistema da Seguridade Social. Nós distinguimos aqui o caráter contributivo e o caráter não contributivo da Seguridade. O caráter contributivo é o que marca a Previdência. E o caráter não contributivo é o que marca a assistência e a saúde. Em seguida nós falamos dos princípios. Que são universalidade, uniformidade e equivalência, seletividade, distributividade e irredutibilidade, equidade na participação no custeio, diversidade da base de financiamento, gestão democrática e descentralizada mediante gestão quadripartite, a solidariedade, a contrapartida e o orçamento diferenciado, que são aqueles que não estão no artigo 194 da Constituição. Então hoje nós vamos prosseguir falando a respeito deste ramo aqui da Previdência, da assistência social. Melhor dizendo, nós vamos falar a respeito do ramo da assistência social, o ramo da Seguridade Social. Tá certo? É porque confunde, porque antigamente a gente só tinha o direito previdenciário, né? O mais correto hoje em dia seria falar o direito da Seguridade Social, porque a gente sabe que a Previdência é um dos ramos da Seguridade, pela Constituição de 88, como nós já vimos na aula passada. Mas ficou marcado, né, na doutrina, na jurisprudência, ficou marcado como direito previdenciário. Então a gente vai estudar a assistência como parte do sistema da Seguridade Social. Tá bom? Bom, antes de começar a aula propriamente dita, nós vamos passar um recadinho aqui. Se vocês quiserem colaborar, uma colega minha, conhecida, encontrou uma pessoa lá no estado de Goiás que precisa de um apoio financeiro para fazer a graduação em Direito. Ela é uma pessoa que teve uma história, é jovem, bastante jovem, mas já teve uma vida bastante sofrida, teve que largar a casa dos pais, já passou no vestibular 2 ou 3 vezes, não conseguiu se inscrever por falta de dinheiro, né, e não consegue realizar o sonho que é estudar Direito, né? Como aqui eu acho que tem tudo a ver com o nosso canal aqui, com o que a gente faz, que é ajudar as pessoas, né, a se formar, a estudar, a passar no concurso, né? Então eu resolvi entrar nessa também, lembrando que eu não tenho nenhuma participação e não recebo nada por isso, né? Então se vocês puderem fazer a gentileza, www.vaquinha.com.br, vaquinha com K, depois /vaquinha com QU, /curso superior solidário, tá bom? Essa pessoa aqui, a Bárbara, ela organizou essa vaquinha com base no valor necessário para fazer uma graduação EAD, tá? E ela vai ajudar com uma parte da mensalidade, e a pessoa que vai fazer o curso vai bancar a sua própria outra parte, né? De certa forma que não fique um assistencialismo completo e tenha um certo esforço da pessoa, um reconhecimento, né? Então é isso aí. Se vocês quiserem, seria importante que eu ficasse sabendo, inclusive, se vocês puderem mandar uma mensagem, alguma coisa, para a gente poder entrar em contato com a Bárbara e conversar com ela. Eu conheço a Bárbara e ela é uma pessoa muito esforçada e ajuda muita gente. Tá bom? Então, voltando aqui ao que interessa, o nosso mapinha. Gosto muito desse programa, tá? Se vocês não conhecem, um último recadinho antes de começar. É o CMAP Tools.
Você pode obter ele no http://cmap.ihmc.us, totalmente gratuito. Ele foi produzido por uma universidade lá dos Estados Unidos, se não me engano, a Universidade da Flórida. E você consegue elaborar mapas mentais com ele. Então é bom, nós vamos fazer um mapinha agora. Mais uma vez, não recebo nada por isso. Só divulgo o que é bom. Eu gosto desse programa, ele é de graça, foi feito pela universidade, já falei. E vocês vão ver como ele é super bacana. Tá bom? Então nós vamos tratar hoje da assistência. Assistência encontra previsão nos artigos 203 e 204 da Constituição. Vamos pegar aqui nossa amiga Carta Cidadã. Assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Então você não precisa pagar nada. Se você precisa, mas você nunca contribuiu ao INSS, nunca fez a sua contribuição social, tá? Mas você precisa, tudo bem, você vai receber. 203 determina que você tem o direito de receber. Então é um direito social, estado positivo, blá blá. Aí o 203 vai dar os objetivos. E o 204 vai dar as diretrizes. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade, previsto no artigo 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes. Qual a diferença aqui entre os objetivos e as diretrizes? Os objetivos são aquilo que o constituinte quer atingir. O constituinte quer proteger a família. O constituinte quer as crianças amparadas, o constituinte quer a integração no mercado de trabalho, o constituinte quer a habilitação e reabilitação das portadoras, a garantia, o constituinte quer um salário mínimo, o BPC. Agora, como nós vamos fazer isso? O constituinte já determinou como fazer isso. Então ele estabeleceu diretrizes. Então ele fez o programinha dele, eu quero isso, certo? E eu quero que seja feito dessa forma. Por isso que ele determinou e impôs diretrizes. Então essa é a diferença entre objetivos e diretrizes. Tá? Como que nós vamos fazer para atingir os objetivos do 203? Nós vamos fazer através de descentralização, nós vamos fazer através de participação da população, tal. Tá? Então vamos aqui no nosso mapinha. Nosso mapa. Eu tenho outro aqui em cima, vocês não estão vendo, mas eu tenho ele porque eu tive que refazer essa aula por um problema de áudio. Então já estou com ele feito. Então vai ficar bem mais fácil para mim. Haha. Mais ou menos, né? Porque eu queria copiar e colar, mas ele não está colando. Então vamos pôr aqui, objetivos 203 CF. 2, 3, 4, 5. A Constituição fala aqui quais são os objetivos: a proteção à família, maternidade, infância, adolescência e velhice. O Alt-Tab não está funcionando. Faz mal. Na raça. Amparo às crianças e adolescentes. Deixar esse que não precisa mais, já falamos. Promoção e integração ao mercado de trabalho.
todos esses aqui são os objetivos. Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência. E promoção à sua integração à vida comunitária. Vou colocar aqui uma quebrada para ficar melhor. E por último, a garantia de um salário mínimo mensal, também chamado de BPC. Pronto. Então esses aqui são os objetivos. Agora vamos falar das diretrizes. Diretrizes 204. E artigo 5º da LOAS. Descentralização política administrativa, cabendo a coordenação às normas gerais na esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes de assistência social. Então o Constituinte está falando aqui que ele quer descentralização e ele quer a participação de todos os entes estatais ou paraestatais, né? Entidades beneficentes. Então todo mundo vai ajudar, todo mundo vai botar a mão na massa para ajudar na assistência social. Aqui onde foi parar isso aqui? Aqui não quero mais. Já foi. O que mais de diretrizes? A participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e controle das ações em todos os níveis. Então, de novo, como eu falei, o Constituinte quer participação. Tá? Participação do Estado, participação das entidades paraestatais e a participação da população. Aí tem mais no artigo 5º, que é esse aqui, ó. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Então o Constituinte veio e falou assim, ó, eu quero que todo mundo participe. Tá? Só que o legislador ordinário veio e falou assim, não, tá bom, todo mundo participa, mas a principal responsabilidade aqui é do Estado. Então o próprio legislador, o próprio Estado legiferante arrogou a si mesmo essa responsabilidade, que não estava dizendo no Constituinte, mas de certa forma estava implícita, né? O Estado social, o papel do Estado é esse. Tá? Então, com base em tudo isso, a gente pode já formular um conceito de assistência social, com base nos objetivos e nos princípios. Vamos só reformular aqui, vamos tirar da ordem topográfica da Constituição, porque eu acho melhor, fica mais fácil de entender. Primeiro você faz os meios, né, que são as diretrizes, e por último você faz
os fins, que são os objetivos. Então, o nosso mapinha vai ficar assim, diferente de a topografia convencional. Então aqui a gente já pode traçar um conceito. E o legislador facilitou a nossa vida, porque ele já estabeleceu um conceito. Está no artigo 1º da LOAS. Assistência social, direito do cidadão, dever do Estado, é política de seguridade social, não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizados através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Então, é uma política social, é uma ação de seguridade social, uma política de seguridade social, que está relacionada ao estado social, ao estado do bem-estar social, ao estado positivo, de caráter não contributivo, que provê os mínimos sociais. Quer dizer, está relacionado com o mínimo existencial da pessoa humana. Tá? Aquilo que os patamares civilizantes mínimos, para usar uma expressão de um doutrinador da área do direito do trabalho, que é realizado através de um conjunto de ações de iniciativa pública e da sociedade. Lembra que nós falamos agora há pouco que participam os estados e os entes paraestatais e a população em geral. Então vamos botar no nosso mapa qual é o conceito. O conceito é o artigo 1º da LOAS. Tá legal. Então a gente já pode subir um pouquinho diretrizes para ficar bonito. E os objetivos também. Tá legal. Bom, dentro do assunto assistência social, você tem aqui com relação às diretrizes, né? Você não pode deixar de mencionar o Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, e o Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS. O CNAS é um órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. O Ministério coordena a Política Nacional de Assistência Social e o CNAS aprova e normatiza essa política nacional e normatiza as ações e prestações. O CNAS tem 18 membros, 9 do Poder Público, 9 da sociedade civil. Tá? Por isso que está relacionado à participação da população, está relacionado à participação do Estado. Tá? Tem aqui no artigo 6º da LOAS: a gestão das ações na área de assistência social foi organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, SUAS, com os seguintes objetivos: consolidar a gestão compartilhada, cofinanciamento e cooperação técnica de entes federativos, que de modo articulado operam proteção social não contributiva. Integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social na forma do artigo 6º-C. Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social. Definir os níveis de gestão respeitadas as diversidades regionais e municipais. Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social. Estabelecer a gestão integrada de benefícios e serviços. E afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia dos direitos. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque no tipo de prova que nós estamos focados, magistratura, não costuma cair muita coisa sobre isso.
Mas de repente você vai fazer uma prova de analista do INSS, você vai fazer uma prova para o MPOG, Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Você vai fazer alguma prova no Poder Executivo relacionada à assistência social, você vai fazer uma prova de assistente social, de repente. É bom você se aprofundar nesse assunto. Tá? Por enquanto nós vamos focar no BPC, que é o que tem maior incidência no nosso concurso que nós estamos de olho. Então aqui, objetivo 203, inciso 5, garantia de um salário mínimo de benefício mensal. Esse aqui também chamado de, vulgarmente, de BPC/LOAS. Já vi gente chamar BPC-LOAS, já vi gente chamar só de BPC. Já vi gente chamar de benefício de prestação continuada. Tá? Então, o que nós podemos falar sobre ele? Nós podemos falar o seguinte, né? Ele se divide, como que a gente começa a destrinchar? Ele tem dois aspectos. Ele tem um aspecto subjetivo. Aspecto não. Aspecto subjetivo. E ele tem um aspecto objetivo. Acho que é melhor requisitos, né? Requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Tá. Garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência. Então, pessoa portadora de deficiência. E idoso. E qual é o requisito objetivo? Não possui meios de prover sua própria manutenção ou tê-la provida por sua família. Tá, e daí? Bom, e daí que nós vamos começar a dizer o que é idoso. O que é idoso? É o estatuto do idoso? É aquele que é aposentado? O que é? Então a gente vai ter que ir no artigo 20 da LOAS. Artigo 20 está aqui. O BPC é a garantia no salário mínimo à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais. Qual o problema daqui? É que antes era 70, depois mudou para 67, depois mudou finalmente para 65. Então você vê que esse benefício vem sendo com o tempo alcançando mais pessoas, tá? E por ele ir alcançando mais pessoas, você vai atendendo ao princípio da universalização da cobertura e do atendimento. Nós falamos na semana passada, ou na última aula. E o portador de deficiência? Quem é o portador de deficiência? O portador de deficiência é aquele do artigo 20, parágrafo 2º. Aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação umas ou mais barreiras,
pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então não é um cara que tem uma miopia de 8 graus, né? Como eu. É uma pessoa que tem uma barreira que impede a interação com a social, impede a interação social, né? Como tem uma norma especial tratando disso, que é o artigo 20, parágrafo 2º, LOAS, a gente vai usar a LOAS e não o EPD. Tá? Estatuto Deficiência. Vamos ver. Enquanto ele vai abrindo aqui, vamos falar das súmulas. Vai abrir? Não vai abrir? Abrindo. Aqui abriu. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental e intelectual, o qual, em interação com umas barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições. É a mesma redação, né? Poderia ser diferente, mas a própria Lei 13.146 que deu essa redação, né? Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência uniformizou o conceito de pessoa com deficiência. Então vamos falar das súmulas. Súmulas. TNU. Começando pela súmula 29. Vê que a súmula anterior, alteração legislativa, né? Para os efeitos do 20, parágrafo 2º, a incapacidade para a vida é independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares, mas também que impossibilita de prover o próprio sustento. Então, de certa forma está superada, né? Mas ainda dá para aplicar, ainda pode ser perguntada, né? Daria uma boa pergunta aqui, daria uma boa alternativa aqui, uma pegadinha. Essa aqui é a súmula número 29. Próxima súmula importante a respeito disso é a 48. A incapacidade não precisa ser permanente. Tá? A incapacidade pode ser temporária. Tá, por enquanto essas duas aqui são duas súmulas importantes a respeito do conceito de pessoa portadora de deficiência. Agora vamos falar dos meios de prover a manutenção.
Então, aqui no parágrafo 3º, considera-se incapaz de prover a manutenção a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, artigo 20. Parágrafo 3º. Da LOAS. Então a gente vê que eles adotaram o critério de 1/4 do salário mínimo por família. Quer dizer, dentro da família você tem uma média de renda per capita, né, de 1/4. Então o que significa isso? Uma família de 4 pessoas, você tem uma pessoa que trabalha e recebe um salário mínimo. Então a renda per capita daquela família é 1/4 do salário mínimo, porque é um salário mínimo dividido por 4. Aí vem a questão, o que é família? Né? O que é família? Família é o pai separado? Família é o irmão? O irmão maior de idade? O que é família? Então, artigo 16, começo de tudo, né? Começou a usar o artigo 16 da Lei 8213. Então, vou pegar aqui. 8213. Os dependentes, né? O cônjuge, o companheiro, pais, tal. Então, no começo você usava esse artigo aqui. Só que não dava para usar muito legal, porque tem ali alguns dependentes que, né? Como eu falei, o pai separado. Então, em 2011, nós tivemos o parágrafo 1º, que foi a Lei 12.435. A família é composta pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, pais. Na ausência de um deles, a madrasta e padrasto, os irmãos, solteiros, filhos, enteados, solteiros e menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Quer dizer, a família são aquele conjunto de pessoas que vivem sob o mesmo teto e que tem algum relacionamento entre si. Né? Então, principalmente aqui, a madrasta e o padrasto, e os irmãos solteiros, filhos e enteados solteiros e menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Então a gente já percebe que o critério começou a ser mais ou menos assim, o teto, né? Você mora no mesmo teto, você é considerado família. Então, eu moro com o meu irmão solteiro. Eu moro com o meu padrasto. Então eu tenho que entrar na conta de 1/4. Artigo 20, LOAS 2011. Bom, esse critério passou a ser questionado, né? Principalmente a questão do valor de 1/4. Você tinha famílias numerosas que moravam dentro do mesmo teto e que tinham problemas de saúde,
pessoas idosas, pessoas deficientes na família, né? Às vezes você tinha mais de um idoso para ser cuidado, né? Uma família que dividisse uma casa multifamiliar, né? Que tinha vários cômodos, e aí acaba contando, acaba não contando. Então, aconteceu o seguinte: esse critério de 1/4 foi questionado no Supremo. 1/4 foi questionado no Supremo, que no primeiro momento, na ADI 1232, pela constitucionalidade. Então a STF entendeu que o critério de 1/4 é constitucional. Mais tarde, informativo 813, STF, RE 567-985, o STF disse que é inconstitucional, revendo a ADI 1232. E qual o problema disso? É que esta decisão tem efeito erga omnes, e essa decisão não tem. E como fica agora? Você aplica ou você não aplica 1/4? É constitucional ou não é? O professor Federico Amado diz que não. Vai prevalecer a ADI sobre o recurso extraordinário, porque você não teve o efeito do 5210 da Constituição. O professor Márcio Cavalcante, do Dizer Direito, diz que não, prevalece o informativo 81, não, é o informativo 813. Prevalece esse recurso extraordinário porque ele alterou o entendimento, ele reformou o entendimento. Reformou não seria a palavra boa, mas ele reviu o entendimento da ADI 1232. Então, isso seria uma hipótese em que o recurso extraordinário teria efeito erga omnes, sem passar pelo 5210, na visão dele. Vamos ver se vai ter mais julgamentos, né, a respeito disso. Vamos ver aqui qual vai ser o deslinde dessa questão. Bom, o problema também é o seguinte: se é inconstitucional, como é que a gente faz agora? O que a gente aplica? Aplica 1/4 ou não aplica 1/4? Porque você vai chegar lá no balcão e vai pedir, e o funcionário vai querer uma comprovação de renda, e você não tem essa comprovação de renda de 1/4, e você vai alegar que é inconstitucional, não é? O funcionário que vai te dar o benefício vai aplicar 1/4, não vai? É constitucional, inconstitucional. De certa forma, nós temos uma alteração importante em 2015, uma inclusão em 2015, tá? Que é o parágrafo 11. Para a concessão do benefício de que trata o caput desse artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade conforme o regulamento. Então, de certa forma, você continua usando o critério de 1/4, mas você tem uma certa flexibilização pelo parágrafo 11. Artigo 20, parágrafo 11. E essa flexibilização também a gente pode perceber nas súmulas 79 e 80.
Nas ações em que se postula o benefício assistencial, é necessária a comprovação das condições socioeconômicas do autor por laudo de assistente social, por auto de constatação lavrado por oficial, ou sendo inviabilizados referidos meios por prova testemunhal. Então você não precisaria mais súmula 79 TNU juntar, por exemplo, um olerite, né? Eu não recebo sequer um olerite, né? Então vai ao oficial de justiça, você entra com a ação, vai ao oficial de justiça lá e fala, ó, certifico do fé que com 3 situações de miserabilidade, assim, ou, né, um assistente social. E a súmula 80, nos pedidos de benefício de BPC, tendo em vista o advento da Lei 12.470 de 11, para adequada valoração dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação da pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação social por assistente social ou outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida no meio social pelo requerente. Então, você precisa de um laudo do assistente social. Vou quebrar aqui para ficar bonito. Grande essa súmula. Súmula 80 do TNU. Beleza.